Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de julho. Vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, mantém quebra de sigilo de servidor público apontado como integrante do Gabinete do Ódio. De acordo com informações prestadas pela CPI da pandemia ao Supremo, Carlos Eduardo Guimarães teria intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski determina que presidente da CPI da pandemia se manifeste sobre suposto vazamento de e-mail de investigada. Ministro Gilmar Mendes encaminha petições contra General Braga Neto para avaliação da Procuradoria-Geral da República. Operação autorizada pela Justiça combate a exportação ilegal de ouro da região amazônica. A ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de Carlos Eduardo Guimarães, assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, que tentava impedir a quebra do sigilo telefônico pela CPI da pandemia. O assessor é acusado pela comissão de divulgar notícias falsas. A ministra negou o mandado de segurança e manteve o requerimento aprovado pela CPI da pandemia para quebrar os sigilos telefônico e telemático do assessor. De acordo com os parlamentares da CPI, há indícios de que Carlos Eduardo Guimarães faz parte do chamado Gabinete do Ódio. No mandado de segurança, a defesa do servidor alegou que o requerimento da CPI tinha argumentos genéricos e sem relação com o foco da investigação. Segundo a defesa, a comissão tem sido usada com objetivos políticos e partidários. Na decisão, a presidente em exercício, ministra Rosa Weber, afirmou que as alegações apresentadas pela CPI para a quebra dos sigilos do assessor estão bem fundamentadas e o objetivo é esclarecer as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Segundo o requerimento aprovado na CPI, o suposto Gabinete do Ódio seria responsável por defender o uso de medicação sem eficácia comprovada e apoiar teorias como imunidade de rebanho. A ministra considerou inquestionáveis os indícios apontados pela CPI para apurar a participação do assessor na disseminação de notícias falsas e contra a aquisição de imunizantes e do isolamento social. Para ela, tudo isso se sobrepõe ao direito à intimidade alegado pela defesa do suspeito. A ministra determinou também que as informações telefônicas e telemáticas só devem ser acessadas pela comissão de inquérito e em sessão secreta. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu ao Supremo que suspenda todos os efeitos da prisão em flagrante determinada pelo presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz. Em depoimento no último dia 7, ele foi preso porque teria mentido à comissão. Dias era ouvido sobre suposto pedido de propina para a compra de vacinas contra a Covid-19. No habeas corpus apresentado à corte, a defesa do ex-diretor alega que não houve falso testemunho e que a prisão foi arbitrária e em manifesto abuso de autoridade. A relatora do pedido é a ministra Rosa Weber. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, se manifeste sobre o suposto vazamento de e-mails sigilosos da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. O conteúdo das mensagens foi divulgado na imprensa. Pela determinação do ministro Ricardo Lewandowski, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, tem até o fim desta semana para apresentar explicações sobre o suposto vazamento das informações. A decisão ocorreu depois de, na última quinta-feira, a defesa de Mayra Pinheiro apresentar ao Supremo Tribunal Federal reclamação contra atos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Segundo os advogados, integrantes da CPI repassaram a jornalistas e-mails que deveriam ser mantidos em sigilo por determinação do próprio ministro Ricardo Lewandowski. A secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde depôs na CPI no dia 25 de maio. O foco eram as ações do governo federal na pandemia, principalmente o incentivo ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada para tratar a Covid-19, o chamado tratamento precoce. Na ocasião, o ministro Ricardo Lewandowski manteve a quebra dos sigilos telefônicos e de mensagens da secretária,
mas determinou que os documentos fossem tratados como confidenciais até a apresentação do relatório final da CPI. O ministro Gilmar Mendes encaminhou para a Procuradoria-Geral da República 4 pedidos feitos por parlamentares da oposição e um advogado contra o ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Todos eles têm como base a reportagem do jornal Estado de São Paulo sobre suposta pressão para que o Congresso aprovasse o voto impresso para as eleições de 2022. O general e o presidente da Câmara negaram que qualquer ameaça tenha sido feita. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República avaliar se existem indícios ou não de irregularidades a serem investigadas ou denunciadas à Corte. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que o governo federal não emita qualquer parecer, decisão ou manifestação final sobre a fusão entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Para o Ministério Público Federal, antes de unir administrativamente o IBAMA e o ICMBio, o governo federal tem a obrigação de ouvir a sociedade civil, principalmente os povos e comunidades tradicionais, que são afetados diretamente pelas decisões das duas autarquias. Na ação proposta na Justiça Federal, com pedido de liminar, o MPF aponta que essa medida está prevista, inclusive, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Também no processo, o Ministério Público Federal pede que o Ministério do Meio Ambiente seja obrigado a dar publicidade aos documentos elaborados pelo grupo de trabalho criado para organizar a fusão entre o IBAMA e o ICMBio, e que a União seja proibida de emitir parecer, posição ou decisão definitiva sobre a união das autarquias antes de assegurar o direito da participação dos povos tradicionais e transparência no processo. A consultora jurídica Karina Zucolotto destaca hoje 2 processos que estão previstos para serem julgados no plenário do Supremo neste semestre. Um deles trata de propaganda eleitoral e o outro de injúria racial. Confira os detalhes. Olá, boa noite. E ainda na perspectiva de julgamentos que podem ser realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal neste segundo semestre de 2021, vamos ao mês de setembro e destacar pelo menos 2 processos que estão já na pauta dirigida. Um deles trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona dispositivo da chamada Lei das Eleições, uma lei de 1997 que restringiu a propaganda eleitoral paga em veículos de comunicação impressos. De acordo com a autora, a norma restringe esse tipo de propaganda eleitoral paga na antevéspera das eleições, limita em até 10 anúncios por veículo e ainda estende esse tipo de limitação a sites e veículos na internet. Para a autora, essas restrições violariam diversos direitos constitucionais, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, informação, livre iniciativa, livre concorrência. Além de pedir a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, pedem ainda a interpretação conforme de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre o mesmo tema. Um outro caso que pode ter o julgamento retomado trata-se de um habeas corpus de uma mulher que foi condenada por injúria racial e que o STJ entendeu que a injúria racial seria uma espécie de racismo e, portanto, deveria ser considerado um crime imprescritível e inafiançável. No Supremo, ela busca afastar esse reconhecimento de imprescritibilidade para que seja extinta a sua punição em razão da condenação por esse tipo de crime, considerando, portanto, um crime prescritível. O julgamento foi iniciado em dezembro de 2020. O ministro relator Edson Fachin já votou, entendendo, assim como o STJ, pela imprescritibilidade do crime de injúria racial, porquanto uma espécie do crime de racismo. Ministro Nunes Marques já proferiu seu voto num sentido divergente. Para ele, a tutela, o bem jurídico tutelado, tanto na injúria racial como no racismo, são diferentes. Na injúria racial, a tutela é da honra e no crime de racismo, da dignidade da pessoa humana. Tratamento diferente, portanto, deu o legislador, não podendo o judiciário, de acordo com o ministro Nunes Marques, entender pela imprescritibilidade dos 2 tipos penais. O julgamento pode ser retomado no mês de setembro. E outros casos que podem vir a ser julgados neste segundo semestre de 2021, a gente continua acompanhando aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. Amanhã eu te espero.
E veja a seguir, Polícia Federal realiza operação para combater o contrabando de ouro. Voltamos em instantes. A Carta Política da República de 88, mais conhecida como Carta Cidadã, é um marco civilizatório para o país. Isso porque trouxe dentro das suas previsões legais vários postulados previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que por sua vez foi um grande avanço civilizatório a partir do Iluminismo, que marcou a Revolução Francesa e trouxe nova luz para nossa civilidade. Com autorização da Justiça, a Receita Federal e a Polícia Federal fizeram uma operação nesta terça-feira para desarticular uma organização criminosa suspeita de exportar ouro extraído ilegalmente de garimpos da região amazônica. Esse era o ritmo dos negócios. A estimativa é que o sofisticado esquema de fraudes movimentou entre 2017 e 2019 mais de 1 tonelada de ouro, extraída de garimpos clandestinos do norte do Brasil. Segundo as investigações, a exportação ocorria com o uso de mulas, que levavam o metal até a Europa, e documentos falsos, supostamente paraguaios, para a legalização de parte do material no exterior. Depois, na Ásia, o ouro era transformado em joias e retornava para o Brasil. A Receita Federal e a Polícia Federal cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre os supostos crimes, lavagem de dinheiro por organização criminosa no exterior, contrabando, descaminho, receptação, sonegação fiscal e usurpação de bens da União. Durante as investigações foram apreendidos quase 18 quilos de ouro e joias avaliadas em $1 milhão, mais de 5 milhões de reais. O esquema foi descoberto após a prisão de um policial federal suspeito de envolvimento, apontado como responsável pela passagem do material ilegal da área pública para a área restrita de um aeroporto. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de estabilidade de uma empregada terceirizada após fim do contrato de prestação de serviços. Ela era membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A empregada trabalhava como auxiliar de serviços gerais na construtora Guima Conserco, em São Paulo. No processo, disse que, em 2013, foi eleita membro suplente da CIPA, sendo dispensada cerca de 1 ano depois. Com isso, afirmou ter direito à estabilidade provisória. Em defesa, a construtora disse que, com o fim do contrato, a representatividade da empregada como membro da CIPA teria perdido o objeto. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, afastou a condenação. Para o TRT, a estabilidade não é um direito personalíssimo e vinculado a uma condição pessoal do trabalhador, mas à atividade em determinado estabelecimento. Dessa forma, segundo o Tribunal Regional, nos casos de empresa que presta serviços terceirizados de limpeza e conservação, a CIPA somente tem sua razão no estabelecimento da tomadora dos serviços. No julgamento do recurso da empregada, na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, prevaleceu o voto do ministro Renato de Lacerda Paiva. Segundo ele, a estabilidade garantida aos integrantes da CIPA não é uma vantagem pessoal do empregado, mas uma garantia para o livre exercício das atividades inerentes à comissão. O ministro ressaltou ainda que a atuação da CIPA está intrinsecamente ligada ao funcionamento da empregadora. Acrescentou que o encerramento da prestação de serviços à empresa tomadora, estabelecimento para o qual a CIPA foi constituída, não há que se falar em arbitrariedade da dispensa de empregado membro da comissão, razão pela qual cessa a garantia de emprego. Sendo assim, a 7ª turma afastou o direito de estabilidade da auxiliar de serviços gerais terceirizada, eleita membro da CIPA. Para a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, multa por ausência em audiência de conciliação não pode ser aplicada à parte que foi representada por advogado. A 4ª turma do STJ deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança de empresa multada por atentado à dignidade da justiça, por não comparecer a uma audiência de conciliação.
Por unanimidade, os ministros consideraram que a penalidade não poderia ter sido aplicada, já que a empresa foi representada na audiência por advogado com poderes para transigir. De acordo com o processo, depois de ser multada em cerca de R$29 mil, valor correspondente a 2% da causa, por não ter comparecido à audiência, a empresa interpôs recurso contra a decisão. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não conheceu do agravo de instrumento, por entender que não há previsão legal de recurso contra a decisão que aplicou a multa. A empresa impetrou então um mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo de se fazer representar por advogado em audiência de conciliação, conforme o Código de Processo Civil de 2015. Mas o Tribunal de Justiça indeferiu a petição inicial do mandado por esgotamento do prazo para impetração. O relator no STJ, ministro Raul Araújo, entendeu que, embora o CPC considere a ausência injustificada na audiência de conciliação como ato atentório à dignidade da justiça, o parágrafo 10 do mesmo dispositivo legal faculta a parte constituir representante com poderes para negociar e transigir. O ministro considerou tempestivo o mandado de segurança por entender que não foi ultrapassado o prazo legal entre o não conhecimento do recurso contra a multa e a impetração. O relator também acolheu o argumento da recorrente de que não poderia contestar a multa por meio de apelação, pois a sentença lhe foi favorável. A quarta turma seguiu o entendimento do ministro. E no próximo bloco, a STJ mantém prisão preventiva da mulher do policial Rony Lessa, acusada de importação ilegal de material bélico. Voltamos já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus e manteve a prisão preventiva de Elaine Figueiredo Lessa. Ela é acusada de tentar importar material bélico proibido em parceria com o marido, o policial reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. As autoridades aduaneiras apreenderam o material. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu liminar em habeas corpus apresentada por Elaine Lessa. No STJ, a defesa pretendia revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal. Porém, o ministro Jorge Mussi afirmou que essas questões não podem ser examinadas no tribunal sob pena de indevida supressão de instância, pois ainda está pendente o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no TRF2. O Superior Tribunal de Justiça tem garantido o respeito à identidade de gênero de pessoas transexuais com um histórico de decisões permitindo a mudança do registro civil desde 2009. Em convergência com as decisões tomadas pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu o direito de pessoas trans a alterarem nome e gênero, independentemente de autorização judicial prévia ou de ter feito cirurgia de mudança de sexo. Ravi Valcácio, esse jovem sorridente de 29 anos, adotou o nome Ravi no começo do ano de 2020. Antes, ele tinha aparência e nome femininos. Como não se reconhecia como mulher, decidiu fazer o tratamento de transição de gênero. Quando eu entendi o que era a transição, foi tipo aquela chave, só apertou um botão e falou, é isso. Tipo, caiu como uma água, me limpou a alma, eu entendi o que eu era. O jovem começou o tratamento hormonal em dezembro de 2018. A barba cresceu e o corpo ganhou características masculinas. Ravi descobriu a transexualidade adulto. Já a farmacêutica sanitarista Alicia Krieger nunca se identificou com o gênero que nasceu. Eu lembro que quando eu era criança eu chegava a fazer força na cama, assim, sabe, de me tremer, que eu falava que eu pedia para Deus para ser menina, que quando eu acordasse eu queria ser menina, né? Chegava a ser triste, porque daí quando eu terminava aquela força eu dormia, eu acordava, eu estava do mesmo jeito.
Mas a mudança começou mesmo na adolescência. Aos 16 anos, ela iniciou a terapia hormonal sem o conhecimento dos pais, se automedicando. É muito comum pessoas transexuais se automedicarem sem nenhuma informação científica e nem orientação médica sobre a forma ideal de fazer o tratamento. No Distrito Federal, o governo oferece acompanhamento com especialistas desde a adolescência, aqui no Adolescentro. A nossa equipe de referência, ela conta com assistente social, 2 psicólogos, um médico de família e uma ginecologista. Os médicos também prescrevem medicamentos para o processo de hormonização. Os resultados são ainda melhores quando o tratamento começa no início da puberdade. A ideia é que a gente diminua a potência desses hormônios nessa fase da vida, para que a pessoa não fique com tantas características sexuais, reproduzindo um gênero que ela não se identifica. Além da hormonização, muitos transexuais buscam um ambulatório querendo ajuda para fazer a transgenitalização, popularmente conhecida como mudança de sexo. Para que isso aconteça, eles precisam percorrer um longo caminho. Segundo o Ministério da Saúde, de 2014 até 2020, foram realizados 52.430 atendimentos ambulatoriais para transexualização em todo o país e 210 procedimentos de redesignação sexual. A cirurgia gratuita é feita em Goiânia, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Antes da cirurgia, é necessário um acompanhamento médico e psicológico por pelo menos 2 anos, para que o paciente tenha segurança da sua decisão. Nessa luta, os transexuais têm encontrado no Poder Judiciário um importante aliado. O Superior Tribunal de Justiça tem garantido o respeito à identidade de gênero de pessoas trans com um histórico de decisões, permitindo a mudança do registro civil desde pelo menos 2009. Em 2017, o STJ firmou o entendimento de que o direito dos transexuais à retificação da certidão de nascimento em relação ao nome e ao sexo não poderia ser condicionado à realização de cirurgia de adequação sexual. Pela decisão, a alteração do sexo constante no registro civil deve ser feito no assentamento de nascimento original, proibida a inclusão, ainda que sigilosa, do termo transexual, do sexo biológico ou dos motivos das modificações registrais. Ainda não existe no Brasil uma norma legal que regulamente a alteração do registro civil por pessoas trans. Por isso, até recentemente, para mudar a certidão de nascimento, era preciso mover uma ação judicial. Porém, em 2018, em convergência com as decisões tomadas pelo STJ e mais recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento estabelecendo que homens e mulheres trans maiores de 18 anos podem pedir alteração no registro civil em cartório, independentemente de autorização judicial prévia ou comprovação de cirurgia de transgenitalização. De acordo com a Associação de Notários e Registradores do Brasil, cerca de 6.000 pessoas já realizaram a mudança de nome e sexo civil em cartórios de todo o país. Os cartórios e registradores eles têm passado por um período de adaptação, de cumprimento da normativa baixada pelo Conselho Nacional de Justiça e algumas pessoas enfrentam dificuldades na obtenção desse direito. Então elas vêm, buscam a defensoria. Nós fazemos todo o acompanhamento da pessoa, o aconselhamento, e às vezes até comparecemos ao cartório quando existe uma maior dificuldade. Talvez diferente de todas as pessoas que têm o nome desde o nascimento e o documento é só uma coisa a mais, para nós pessoas trans, a cada vez que a gente olha para esse documento é uma sensação de alívio. Eu pegar a minha identidade, pegar a minha carteira de motorista e falar, olha, eu sou o Ravi. É muito bom. Então, assim, o nome tem um impacto também bem legal de você querer mostrar para todo mundo, daquela coisa de eu pegar o documento e tipo, olha, gente, eu consegui. O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.